Provavelmente você viu o que aconteceu na madrugada do dia 6 de fevereiro de 2023 na Turquia. Um terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter aconteceu na região, matando mais de 30 mil pessoas até o momento registrado. Comparado apenas com um tremor registrado em 1939, que matou cerca de 30 mil pessoas ali na região. Foi o evento mais letal desde 2011, quando um terremoto provocou um tsunami no Japão, matando cerca de 20 mil pessoas. Você deve lembrar disso. E esse vídeo de hoje tem o intuito de falar sobre a engenharia antissísmica. Será que existe um jeito e será que existe uma forma de eu construir edificações que possam resistir a abalos sísmicos dessa magnitude? Como é que a gente pode fazer isso, se é que existe um jeito? O que está por trás da engenharia antissísmica? Nós vamos falar tudo sobre terremotos, o que causou esse terremoto. Será que existe possibilidade de um dia acontecer um terremoto dessa magnitude aqui no Brasil? Tudo isso e muito mais nós vamos falar em mais este vídeo. Então eu peço que, por gentileza, você se inscreva aqui no canal, deixa o like também nesse vídeo, encaminha esse vídeo para mais alguém para que possa ficar sabendo desse conteúdo e se inteirar sobre tudo o que está acontecendo e o que há por trás da engenharia antissísmica. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Pegue papel e caneta, anote muito bem todas as dicas que nós vamos dar aqui, todos os conhecimentos técnicos adquiridos e vamos lá falar tudo sobre engenharia antissísmica. Vamos entender inicialmente o porquê que acontece um terremoto. A crosta terrestre, ela não é uma superfície lisinha, não. Ela é totalmente irregular, constituídas de placas tectônicas, também chamada de placas litosféricas. Essas placas tectônicas, elas estão em constante movimento e podem ter três tipos principais de movimento. Nós podem ter os movimentos divergentes, onde uma placa tectônica afasta-se uma da outra. Nós temos os movimentos convergentes, onde uma placa tectônica aproxima uma da outra, e aí nessa aproximação, neste encontro entre duas placas tectônicas que há os maiores tremores de terra. E nós temos também os movimentos transformantes, onde as placas somente deslizam entre si. Beleza, mas por que essas placas tectônicas elas estão em constante movimento? Porque elas estão basicamente boiando em cima do manto da Terra, que é constituído pelo magma. Então elas estão ali boiando literalmente. E quando esse magma ele exerce pressão sobre essas placas, essas placas elas se movimentam, principalmente em movimentos divergentes que elas se afastam uma das outras. E com isso a gente pode até ter o crescimento de ilhas anualmente. Temos exemplos de ilhas aí que crescem cerca de 5 centímetros todo ano. E nós temos também os movimentos convergentes, onde essas placas elas vão se encontrar, elas vão se chocar, e aí é onde a gente tem os tremores de terras mais acentuados. E por que ocorreu esse último terremoto lá na Turquia? Lá na Turquia existe um encontro de 4 placas tectônicas. A Turquia está no epicentro de 4 placas tectônicas. E dentre essas 4 placas, 2 delas entraram em ruptura, onde ocorreu esse fenômeno desse terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter, ocorrendo essa grande destruição que nós estamos vendo aí nos noticiários e que estima-se que milhões de pessoas fiquem desabrigadas. O local onde essas placas tectônicas se chocam lá dentro da Terra, no interior da Terra, é chamada de hipocentro. Já a superfície logo acima desse hipocentro é o chamado epicentro, que é onde ocorre o maior tremor de terra com maior magnitude. O terremoto, que também é chamado de abalo sísmico, nada mais é do que uma energia liberada na forma de ondas sísmicas. E quem mede toda essa energia liberada é a escala Richter, criada nos Estados Unidos há algum tempo atrás.
Essa escala Richter mede essa energia propagada na forma de onda sísmica. A escala Richter ela é uma escala logarítmica que vai de 1 a 9. Na verdade, estudos atualizaram a escala Richter até 10, mas ainda não ocorreram terremotos nessa magnitude. Foram registrados somente na faixa de 9 na escala Richter. Agora você me pergunta, no Brasil já teve ocorrência de terremoto na escala 6.2, que se eu não me engano foi no Mato Grosso. E agora teve esse terremoto de magnitude 7.8 na escala Richter, que causou toda essa destruição. Mas será que não está perto um do outro? Uma escala 6.2 para uma escala 7.8, de uma escala 5 que já tivemos aqui no Brasil para uma escala 7.8. Existe tanta diferença assim? Pois é que, como eu comentei, a escala Richter é uma escala logarítmica, ou seja, a cada escala, a cada número, aumenta-se 10 vezes o potencial da escala anterior. A escala Richter ela mede as consequências, a energia propagada. Então a energia propagada das ondas sísmicas de uma escala 7, por exemplo, é 10 vezes maior do que a energia propagada na escala 6, nessa escala Richter. Mas será que pode acontecer um terremoto dessa magnitude aqui no Brasil? Da magnitude de 7.8 na escala Richter? Olha, é muito difícil acontecer isso aqui no Brasil. Estudiosos da área falam que é praticamente impossível, na verdade. Por quê? Porque o Brasil ele está bem no meio de uma placa tectônica, que é a placa tectônica chamada de placa sul-americana. Essa placa ela tem o extremo oeste situado no Chile e o extremo leste situado no Oceano Atlântico, sendo o Brasil boiando ali em cima de uma placa tectônica central. Ele não está sendo dividido por uma placa tectônica ou por duas placas tectônicas que podem se chocar e causar um terremoto, um tremor de terra muito acentuado no epicentro no Brasil. O epicentro da placa tectônica, dessa placa tectônica sul-americana, está no Chile e no oceano. Então o Brasil ele não está no epicentro de nenhum encontro de placa tectônica. O que pode acontecer é nós sentirmos abalos sísmicos advindos desses encontros. Então aqui nós podemos ter terremotos na escala de 4 a 5, que é mais comum, chegando a 6, assim, mas já num nível um pouco mais difícil de ocorrer e que não causam tantos prejuízos como esse que aconteceu na Turquia no dia 6 de fevereiro. E é por esse motivo que aqui no Brasil não se estuda muito os efeitos sísmicos nas edificações. Não se estuda muito a engenharia antissísmica, justamente porque aqui é mais difícil de ocorrer terremotos. Nós não vamos estudar sobre formas de fazer edificações de grande porte de forma com que resistam a certos abalos sísmicos, porque isso é muito difícil de ocorrer e isso é mais estudado nos países que têm propensão em ocorrer terremotos, como no caso do Japão, do Chile. Logo, como é que acontece essa engenharia antissísmica? Primeiramente, é importante ressaltar aqui que é muito difícil de um edifício conseguir resistir a um terremoto. Isso é praticamente impossível. Um terremoto, principalmente de grandes escalas, o que é possível de se fazer é criar alternativas, criar meios para que a gente pelo menos consiga diminuir os danos no edifício, né? Não permitir com que ele desmorone, permitindo que as pessoas consigam sair em segurança. Por exemplo, esse último terremoto na Turquia, o abalo principal teve cerca de 1 minuto e meio e já causou toda a destruição, não dando tempo lógico das pessoas saírem, até porque era de madrugada também, e a consequência que nós tivemos aí com mais de 30 mil mortes. O que é importante salientar é que uma construção feita para resistir a certos abalos sísmicos é para reduzir os prejuízos causados nos edifícios, reduzir os danos, reduzir
as trincas, rachaduras nos prédios, reduzir as quedas, reduzir esses problemas e permitir com que as pessoas saiam em segurança. Agora, ter um edifício que fique intacto com um terremoto acima de 8 pontos na escala Richter é muito difícil. Todos nós sabemos como acontece a carga em uma estrutura. A carga em uma estrutura ela acontece de cima para baixo. As lajes recebem as cargas e transmitem às vigas pegam essas cargas e transmitem aos pilares, e os pilares, por fim, pegam essas cargas e transmitem às fundações que transmitem para o solo. Quando ocorre um abalo sísmico, essas cargas fazem o processo inverso. Essas cargas elas vêm do solo, atingem as fundações do prédio, que atingem a superestrutura. Então acontece um processo inverso, e por isso é muito difícil de ter um cálculo estrutural que consiga resistir a todos esses esforços inversos. Então, o que acontece? Quando há um tremor de terra, essa energia liberada, ela precisa ser dissipada de alguma maneira para que o edifício ele não tenha impactos severos. Mas se o edifício ele tem uma estrutura rígida, uma estrutura totalmente rígida que não tende a se movimentar, como é que essa energia ela vai ser dissipada? Não tem como. E aí, a energia a ser dissipada nesse prédio rígido é a tendência dele desmoronar, que é o causado pelo movimento ali que ele não tem, mas que há um tremor nele e ele vem a cair. Então, o que precisa ser feito nesse prédio é criar métodos com que esse prédio ele possa se movimentar, dissipando energia. Porque uma das formas de dissipar energia é movimento, é o movimento. Então esse prédio, de alguma forma, ele tem que se movimentar com o abalo sísmico para que ele dissipe energia e permaneça intacto. Mas como é que um edifício ele vai se movimentar sendo que as estruturas deles são rígidas? Bom, existem algumas formas de se fazer isso e uma das mais conhecidas é criar amortecedores entre a fundação e a superestrutura. Porque, como eu falei, as movimentações advindas dos terremotos atingem as fundações que vão percorrer para a superestrutura e vão fazer com que ela se movimente. Então, antes da superestrutura, entre a superestrutura e a fundação do prédio, são criados amortecedores que vão fazer o prédio se movimentar, dissipando energia e evitando os danos mais severos. Nos prédios como os do governo japonês, são instalados amortecedores eletrônicos que podem ser inclusive controlados à distância. Em prédios um pouco mais simples, são usados amortecedores de molas, que funcionam de um jeito parecido à suspensão de veículos. Os engenheiros também colocam um material especial para amortecer as junções entre os pilares, a laje e as estruturas de aço que compõem cada andar. Uma das partes mais importantes dos prédios com tecnologias mais modernas contra terremotos é o sistema de contrapeso inercial, também chamado de amortecedor de massa sintonizada. Instalada na parte mais alta do prédio, uma bola pesada o bastante para movimentar o prédio no sentido contrário às vibrações do solo e atenua o movimento e permite que o prédio se mantenha mais estável durante um terremoto. É o caso, por exemplo, da bola presente no edifício Taipei 101. Essa bola, constituída de aço, ela possui um diâmetro aí de cerca de 5,5 metros e um peso de 660 toneladas, suspensa por cerca de 16 cabos de aço. Ela tem o objetivo de contrariar os efeitos dinâmicos provocados pelo vento ou de origem sísmica e evitar o deslocamento excessivo do edifício que possa comprometer a sua integridade estrutural. Então, nada mais é do que uma bola de aço pesada que vai fazer com que o edifício movimente em sentido oposto ao tremor de terra, fazendo assim uma dissipação de energia e também
fazendo com que ele absorva menos impactos físicos dos danos causados pelo terremoto. Existe também uma tecnologia onde os vidros das janelas, uma das partes mais sensíveis da construção, são envolvidos por borracha, para que não fiquem em contato direto com a esquadria de aço. Com isso, enquanto o prédio sacode, o vidro também se movimenta, porém de maneira controlada. Outra forma também são casas com alta tecnologia que começam a flutuar com os abalos sísmicos. Lá dentro há um sensor de terremotos e do lado de fora tanques de ar comprimido. Quando o sensor detecta o terremoto, aciona o sistema que injeta o ar embaixo da casa. Aí ela fica em cima de uma espécie de balão ligado ao solo apenas por abas laterais de aço, que impedem a saída de ar e com isso a casa flutua e aí tende a movimentar dissipando energia, reduzindo os danos também. As tubulações de água e esgoto possuem uma espécie de sanfona que se movimentam também, evitando aí o rompimento dessas tubulações quando as casas elas são erguidas. Às vezes nem precisa ser feito toda essa tecnologia de alto padrão para resistir a terremotos. Isso normalmente são feitos em edifícios altos, arranha-céus, em locais propensos a grandes terremotos, como é o caso do Japão. Mas outras formas podem ser feitas para que esses danos sejam os menores possíveis. E como eu comentei, não para resistir 100% e ficar intacto, mas para reduzir os danos nos edifícios e dar tempo das pessoas saírem em segurança. Esse é o principal objetivo e que inclusive está sendo investigado lá na Turquia casos de construtores que negligenciaram as regras, as normas para a construção de edifício, de casas, com a tecnologia para garantir essa redução de impactos causados. E aí estão sendo investigados, alguns estão sendo cobrados por isso e presos por descumprirem a regra. Bom, é isso, espero que você tenha gostado deste conteúdo. Peço para que você encaminhe este vídeo para quem precisa ver esse vídeo, para quem precisa conhecer essa tecnologia, para quem precisa entender um pouco mais sobre terremotos, um pouco mais sobre a probabilidade de ocorrência de terremotos aqui no Brasil e ficar por dentro aí um pouco mais da engenharia antissísmica. Então, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixa o like aqui no vídeo e ative o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos que saírem aqui no canal. Convido você a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, para que você possa acompanhar um pouco mais de perto os nossos trabalhos, acompanhar-nos também na RVCast, que é o podcast próprio aqui da empresa, disponível lá no Spotify e também aqui no YouTube. Então, muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos num próximo vídeo, que eu espero que não seja sobre terremoto.